Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas da manhã em ponto, hoje é dia 11 de março de 2026, nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta para você sair da cama super bem informado e tocar logo o seu dia, se bem que a gente sempre fala, né, no começo do dia o país é um, no fim do dia é outro e na manhã do dia seguinte é um terceiro, então as coisas estão muito fluidas, estão muito líquidas e a gente tem várias situações pendentes do campo da política gerando repercussão nas nossas vidas, entre outros, guerra no Irã, né, a tal da campanha rápida do Trump não se afigura no horizonte por enquanto, tá? Mas é aqui dentro do Brasil que estão os maiores problemas. Novidades sobre o Banco Master, o dono dessa instituição picareta mandou 700 milhões de reais para um paraíso fiscal. Enquanto as negociações desse sujeito vêm à luz, também vão ficando claros vínculos que fazem com que até partidos como o PL de Valdemar da Costa Neto, não estamos falando de pouca coisa não, hein? Até partidos como o PL já não aguentam mais o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, um advogadão lá, que antes de entabular as negociações com o Banco Master, o escritório dele recebeu 38 milhões de reais à guisa de honorários advocatícios, que depois foram transacionados no fundo da REAG para antecipar o recebimento. Aí o Ibanez vem e fala assim, não, mas eu não tenho mais nada com isso, porque eu saí do escritório. Mentira, não é que ele saiu do escritório. Ele não está mais na administração do escritório de advocacia, mas o nome dele está muito bem fixo lá entre os sócios com capital. Aliás, hoje, consultando aqui o CNPJ desse escritório de advocacia, acabei descobrindo que o capital social da empresa é de apenas 10 mil reais, tá? 10 mil reais, é tudo que está escriturado enfim, sobre o capital desse escritório, que só de um cliente faturou 38 milhões de reais. 38 milhões, não é pouca coisa. E o PL de Brasília, que tem 3 deputados, dos 22 deputados distritais, diz que agora o Ibanez não serve mais para ele. Um dos deputados já vinha atuando mais livremente, mas o partido integrava, até o dia de ontem, a base do governo, que, no entanto, continua majoritário, porque tem 12 dos 22 parlamentares lá, a maioria do PMDB, que tem 5 deputados distritais. Então, as relações estranhas desse governador, né, que está também metido em tudo quanto é escândalo, estava metido no 8 de janeiro, enfim, a ficha do Ibanez é longa, né, e agora mais essa, né, a gente fica sabendo aí que nem o PL aguenta mais tantos indícios de que as coisas no Distrito Federal acontecem de uma maneira muito estranha. Esses são os temas centrais do noticiário de hoje. E eu, antes de começar, como faço todo dia, vou bater um papinho aqui com o meu querido amigo Alex Amorim sobre futebol, porque nós esquentamos a audiência, né, Alex, com as notícias do futebol. E o Alex, essa semana, está muito feliz, porque o time dele, que é o Palmeiras, foi campeão do estadual, né, Alex? Isso mesmo. Agora, nós temos notícias boas sobre o Santos também. O Santos andou dando uma catracada ontem. O que foi? Mas não teve participação do Neymar, né? Isso mesmo. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio Panunzio, Bom dia, nossa Alex. querida audiência. Ontem teve o início ali da 5ª rodada e o Santos, eu vou colocar a nossa artezinha no ar, só para adiantar, o Santos empatou 2-2 ali jogando fora de casa contra o Mirassol. O Mirassol abriu 2-0, porém no finalzinho do jogo o Gabigol fez 2 gols ali e decretou ali o empate do Santos. E o Neymar Panunzio, estava previsto ali o Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, foi até o interior de São Paulo para prestigiar o Neymar, para verificar se ia convocar ele para os amistosos que vai ter ali antes da convocação oficial da Copa do Mundo. Perdão. E o Neymar não foi pro jogo, alegando que estava se poupando pro jogo clássico ali contra o Corinthians e prometeu falando que seria a última vez que estaria fora de um jogo antes da Copa do Mundo. Essa situação fez um atrito. Como é que é, Alex? Desculpa, Alex, ele falou que ia jogar todos os jogos até a Copa agora, é isso? Isso, depois desse ausência ontem no jogo contra o Mirassol, ele prometeu que iria participar de todos os jogos, que a gente entende muito bem que ultimamente está sendo meio difícil essa promessa dele. E esse aí ficou. Tempo, né? E essa situação, Panunzio, fez um atrito entre a CBF e o Santos, porque o técnico da seleção foi até o interior para ver o Neymar e não viu, e meio que o Ancelotti descartou essa convocação previamente, porém
vamos analisar para ver se ele será chamado ou não para esses amistosos, Panunzio. Alex, eu sei que ele não estava em campo, mas ele estava lá no local da partida, não? Não. Até mesmo o Caio, que é o torcedor do Santos, ele estava indignado aqui, falando que pelo menos ele teria que ter ido no jogo, porém ele não compareceu e ficou na casa dele, lá na mansão dele, em Santos, Panunzio. E aí, será que o Ancelotti vai convocar o Neymar para a próxima Copa, não? Então, é uma opinião própria que eu tenho aqui. Eu acho, pelo treinador italiano, eu creio que ele não convocaria pela instabilidade do Neymar nos últimos anos. Eu acho que ele pode ser convocado se tiver algum lado político lá dentro da CBF que queira o Neymar na Copa. Então, eu acho que se ele for convocado, não vai ser mais pelo treinador, e sim pela instituição CBF, ou até mesmo algum dos seus dirigentes que está lá no cargo máximo ali da CBF, Panuso. Muito bom. O que mais nós temos? Perfeito. Para dar andamento, hoje teremos mais 4 jogos ali do Campeonato Brasileiro. Teremos Atlético Mineiro, Internacional, o clássico Bavi, Bahia e Vitória. Corinthians jogará em casa contra o Curitiba. E para finalizar, teremos o clássico regional entre Flamengo e Cruzeiro, Panunzio. Você sabe que eu já cansei de falar que eu pouco entendo de futebol, nunca tive um time assim. Tipo, quando era criança, eu torcia pela Ponte Preta. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia é uma cidade onde o futebol faz a gente pagar micos seguidos aqui. Mas eu gostava da Ponte Preta e gostava do Botafogo. Depois o Botafogo deu uma sumida de décadas e a Ponte Preta desapareceu. Estou sem time agora. Estou achando que vou virar torcedor desse Mirassol, sabia? É muito boa a campanha desse clube. E assim, é muito legal ver uma cidade de 65 mil habitantes de repente produzir um time desse que está molestando aí os que tem bilhões e bilhões em um elenco dourado, não é não, Alex? Isso mesmo, lembrando que o Mirassol ali teve um desmanche no time, alguns jogadores de renome como o Danielzinho foi pro São Paulo, teve o Lucas Ramon também que foi pro São Paulo, então foi meio desmanchado o time do ano passado, porém esse ano eles contrataram novamente e está bem, se eu não me engano está em terceiro colocado com 9 pontos e está classificado ali para a fase de grupos da Libertadores, então é um time muito bom ali do interior de São Paulo. Palmeiras e os times grandes aqui de São Paulo, quando estão jogando contra, estão com dificuldades. Mas, Panuso, se você for torcer para um time, eu recomendo torcer para o nosso Verdão. Sem querer ser clubista, mas o Mirassol é um time que deu muito trabalho pro Verdão já. E eu vou ficar com o meu Mirassol do coração. Isso mesmo. E para antes de finalizar, você falou do Botafogo. Eu gostaria de me retratar aqui com a audiência, que ontem eu não falei do jogo, e até mesmo com o pessoal do Botafoguenses do chat. O que aconteceu? Ontem teria o jogo de volta da terceira fase ali da pré-Libertadores entre Barcelona e Botafogo, que aconteceu no Engenhão. E para alegria de muitos, o Barcelona ganhou de 1-0, o Botafogo está eliminado da Libertadores e está classificado para a Sul-Americana. Meu ex-time, Botafogo. Sim. E nisso, não teremos Botafogo na Libertadores deste ano e está classificada aí para a Sul-Americana. Perdão ontem por não ter lembrado do jogo, porém erros acontecem, estamos aqui. Aqui, ó, tem aqui, ó, aqui na nossa área de chat, né? Sim. Carminda Z4Y, estou dizendo assim, se o Neymar resolver ir para a política, que fique no futebol mesmo. Para que ele não venha para cima da gente, como aconteceu, por exemplo, né, com o Baixinho lá no Rio de Janeiro. Sim. Virou senador da República e, enfim, só faz passar vergonha ali nos próprios eleitores. Concordo Romário. plenamente. Beleza, vamos nessa então? Então vamos agora já tem o time, viu, pessoal? Então não venham tirar sarro do meu Mirassol do coração, tá? E no fundo, um time muito bom. E no fundo, o Fábio Panunzio veste verde. Vamos nessa. Não, amarelinho. Não é amarelo, Alex, o uniforme do meu time, do Isso Mirassol? mesmo. É que verde e amarelo. Sou neo-mirassolense, então ainda não sei nem a cor do uniforme do time. Beleza, Alex, obrigado, Bora. Viu? Pessoal, vamos para a meteorologia então, saber como é que vai ser o dia para vocês hoje. Olha, devagarzinho, né, com a aproximação da chegada do outono, a estação mais linda do ano, a área de chuva no Brasil está diminuindo, né, para nosso alívio, porque na semana passada, na semana retrasada, houve muito sofrimento provocado por chuvas. Mas ainda assim você pode ver aí pelo mapa que nessa região do centro ao norte, noroeste do estado de São Paulo, entrando pelo centro do Mato Grosso do Sul, ainda tem essa área vermelha aqui, olha, de alerta de chuva severa do INMET, né? Então vamos ver aqui o que é esse alerta, tá aqui, olha, acumulado de chuvas. Chuva superior a 60 milímetros por hora, ou seja, 60 litros por metro quadrado de água, ou acima, na soma no acumulado do dia,
de 100 milímetros por dia, com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos, grandes encostas aqui, porque o INMET, quando coloca esses adjetivos aqui, é porque a coisa está feia nessa região aí que você está vendo no seu mapa. Então, se você mora por aqui, olha, e tá a faixa de tempo severo chega muito perto da capital, São Paulo, onde ontem ficou entre uma chuva fina e uma garoinha sem grandes confusões, né, por aqui. Mas, enfim, é isso aí. Tome cautela, você que mora em região de encostas, em área de encostas, em terrenos com muita declividade, porque essa chuvarada toda pode criar condição para ocorrência de deslizamentos, tá? E agora nós vamos ver qual é a temperatura na capital do seu estado e bem pertinho da cidade onde você mora, se é que você não mora numa capital. Tá bonito aqui o sul hoje, ó, todo coloridão, tá vendo? Ó, amarelo, verde, depois amarelo de novo, depois verde clarinho. E em Porto Alegre, a previsão é de nuvens, pancadas de chuva isolada e máxima de 28 graus Celsius durante o dia hoje. Em Santa Catarina, Florianópolis terá 27 graus de temperatura máxima e hoje não deve chover, mas o céu deve ficar nublado ao longo do dia, tá? Como a temperatura está alta, aproveite, você que já pagou os boletos e não tem nada que fazer, vai para a praia, meu filho. Se fosse eu, iria, tá? Se bem que os meus boletos não estão pagos ainda, então falta muito para conseguir essa condição. Mas vamos lá, Curitiba terá máxima de 23 graus, vai ser um dia de temperaturas amenas. Dia de nuvens, pode chover, mas a previsão diz que a probabilidade maior é de não chover. Em São Paulo, máxima de 23 graus, agora na madrugada a mínima foi de 17, uma temperatura bem gostosa. Muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nessa área verde aqui, né, que enfim, colhe em cheia a capital. No Rio de Janeiro, também a previsão é de chuva com temperatura máxima de 28 graus. E lá em Vitória, nuvens com uma possibilidade menor de chuva isolada e temperatura de 32 graus Celsius na hora mais quente do dia. Em Belo Horizonte também deve chover, chuva isolada, máxima de 29 graus Celsius. Agora vamos para o centro-oeste brasileiro, começando por Campo Grande, onde a temperatura deve chegar a 27 graus Celsius. E a previsão aqui para todos os estados é a mesma, tá? É de ocorrência de chuva durante o dia. Em Goiânia, a máxima vai ser de 31 graus, em Brasília de 30 graus, portanto está quente lá em Goiânia e em Brasília, e em Cuiabá, 33 graus Celsius. Agora vamos ver aqui Rondônia como é que vai ficar. Em Porto Velho, a máxima será de 31, deve chover, pode chover bastante, e também pode chover bastante lá em Rio Branco, no Acre, onde a temperatura máxima chegará a 24 graus. Em Manaus terá chuvas durante a tarde, máxima de 33 graus. Boa Vista, lá em Roraima, outro dia ensolarado e muito quente, com temperatura chegando a 37 graus Celsius, né? Acho que é a capital mais quente do dia hoje, hein? Em Macapá, a temperatura vai chegar a 31, chove também em Belém com 33 graus Celsius e em Palmas, no Tocantins, a máxima será de 33 graus Celsius também com possibilidade de chuva. No Nordeste, no Maranhão, São Luís terá máxima de 30 graus, vai ser um dia fresco e com chuva. Teresina também, olha, Teresina com 28 graus, o pessoal lá pode tirar o cachecol do baú, entendeu? E o gorrinho, porque é quase neve, né? 28 graus em Teresina é um inverno rigoroso. Não chove em nenhuma das capitais do Nordeste, tá? A partir daqui, né? Porque em Teresina e em São Luís chove. Mas em Fortaleza não chove, vai ser um dia nublado com máxima de 32. Em Natal, máxima de 31 graus, dia só com nuvens no céu. João Pessoa com 32 graus, também sem chuva. Recife, 32 graus Celsius de temperatura máxima. Maceió com 32, Aracaju com 31 e Salvador com 28 graus Celsius, né? Dia bom para praia lá no Nordeste, para quem pode, porque praia não é para quem quer, é para quem pode, né? E, bom, agora vamos para os destaques aqui no nosso site do ICL, para que você comece a se inteirar do noticiário do dia, que está muito quente. Eu vou até atualizar aqui a página do site, porque às 7 horas da manhã, todo dia, o Chico, que é o nosso editor aqui, me passa um susto e muda a manchete principal, mas ela continua aí, olha. Os militares de Trump terão livre acesso a um território que faz fronteira com o Brasil. Isso está provocando muita preocupação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? O julgamento do governador Cláudio Castro pelo TSE mais uma vez empacou. O governador está ali no limite entre ser cassado
e se desincompatibilizar com possibilidade de, mesmo vindo a ser condenado, que já tem 2-0 contra ele no placar do TSE, o governador conquistar uma condição de elegibilidade. Isso é legal, é jurídico, é uma estratégia que os advogados dele estão empreendendo e que contou com a forte, digamos assim, ajudinha, né, do ministro Nunes Marques, que ontem pediu vista do processo. Só que dessa vez esse prazo de vista vai ser encurtado. Então, no dia 24, o tribunal deve retomar o julgamento. O que acontece? O governador tem que se desincompatibilizar até o dia 10. Se ele conseguir fazer com que esse julgamento caminhe para depois do dia 10, a possibilidade dele disputar a eleição na sua campanha anunciada ao Senado é muito grande, tá? São as idiosincrasias de um paizão chamado Brasil. Vamos ver aqui os outros destaques quais são. A Raizen entrou com um pedido de recuperação judicial. Olha, uma dívida para ser renegociada, 65 bilhões, né? E, bom, os militares, a gente já falou sobre isso aqui, estão tirando proveito do caso Master, tá? E querem fazer com que os processos contra o general Heleno e contra o general Paulo Sérgio passem pelo crivo daquilo que está sendo discutido em relação ao Master. Com relação à jornada 6x1, ontem nós tivemos uma manifestação clara do ministro Luiz Marinho. Luiz Marinho já defendeu aqui que, enfim, essa jornada poderia ser reduzida em negociação direta entre patrões e empregados, mas não foi muito feliz, foi criticado, voltou atrás e hoje ele defende uma redução da jornada para 40 horas com 5 dias de trabalho por semana e 2 dias de folga. E isso continua fazendo muito barulho lá em Brasília. O Hugo Mota já anunciou, nós já falamos sobre isso aqui no dia de ontem, que pretende concluir essa votação até o fim deste mês. Então pode ser que a gente tenha aí transformado em fato, se é que a direita brasileira não vai estuprar essa proposta, o fim dessa jornada quase que escravocrata de 6 dias de trabalho por 1 dia de folga, tá bom? Esses são os destaques de hoje. Agora eu vou chamar o Kleber Lourenço, que é o nosso super repórter aqui, o melhor apurador do Brasil, que está lá na nossa redação. Bom dia, doutor Kleber. Eu encho a bola dele. Depois do programa ele sai daqui e vai pedir aumento de salário lá para o Eduardo Moreira, né, Kleber? Menino, não me coloque em situações exóticas. Brincadeira. Ô, Kleber, fala, o que nós temos hoje de destaque do noticiário? Hoje a gente tem bastante coisa, Panunzio. Antes de tudo, bom dia. Bom dia também para a nossa dia. Comunidade. Vamos começar falando dessa questão dos militares ali, que é, no mínimo, absurdo diante do contexto que a gente tem ali de aproximação. Nós temos de aproximações do governo americano, ameaças de ataques, ameaças ali ao hemisfério sul. Enquanto o governo federal se preocupa com a integridade territorial e também com a soberania nacional, e até a gente tem uma notícia muito importante ali na homepage, na home do site do Jamil Chad, falando sobre os Estados Unidos agora vão passar a fazer movimentação de tropas na fronteira brasileira, ali por terem um acordo com o Paraguai. Enquanto isso continua preocupando o governo brasileiro, assim como a iminente classificação das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, como pretexto para que militares americanos possam, por exemplo, atacar em território brasileiro, nossos militares estão com uma missão um tanto quanto melhor, sendo bem direto, nem um pouco nobre, Panunzio. Entre elas, eu conversei com alguns membros do Palácio do Planalto, também do STM e do STF, sobre o que os militares estavam pensando sobre essa questão da crise do STF. O que eu descobri, conversando com essas fontes? De que os militares chegaram a procurar alguns membros do governo, chegaram a sondar ali o Palácio do Planalto, com a alegação de que... E assim, a história toda é muito absurda, porque a estratégia deles é totalmente amalucada, praticamente mais uma intentona verde-oliva, Panunzio, mas eles chegaram a procurar membros do Palácio do Planalto para criticar a situação em que o STF se encontra, com aquelas denúncias envolvendo Alexandre de Moraes, com o Dias Toffoli e o caso Master, e estavam usando aquilo como pretexto para tentarem emparedar o Supremo. Segundo as alegações que eles fizeram aos membros do Palácio do Planalto do governo Lula, foi de que, olha, não é justo que nós tenhamos oficiais com risco de perderem as suas patentes com um processo no STM, sendo que nós temos esses 2 ministros totalmente enrolados, com problemas, e que o STF está numa crise de credibilidade.
Na verdade, Panunzio, esse caso da perda de patente, a gente já conversou sobre isso a exaustão, é um caso que segue o regimento das próprias Forças Armadas. São militares condenados com penas acima de 2 anos que automaticamente precisam ser julgados para que verifiquem se vão ou não manter as suas patentes. E esse julgamento está sendo feito no Superior Tribunal Militar, não é no STF. Então, assim, a história... Vamos pegar assim, os detalhes do quão absurdo é isso, Panunzio. Os militares oficiais procuram o executivo, o poder executivo, para que eles possam emparedar o Supremo Tribunal Federal, para que possam livrar generais de um julgamento no Superior Tribunal Militar. Então, veja como começa a tomar proporção, mais uma vez, as bagunças e as situações envolvendo o caso Master. Olha, você sabe que, Kleber, anteontem, quando o Merval trouxe o assunto lá na Globo News, eu falei, isso é um absurdo. Né? Pensei comigo, eu via a hora em que ele falou isso, falei, isso não tem nenhum sentido. De repente, os militares pressionarem o presidente da República para que ele interfira em decisões de um tribunal, que pode ser tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal Militar. Mas, de fato, está acontecendo, que é um absurdo. O que será que esses militares esperam que o Lula possa fazer em benefício de 2 condenados com sentença transitada em julgado, como Paulo Sérgio e o general Heleno? É muito atrevimento, né? Muito atrevimento. É um atrevimento absurdo e também um total desdém com a democracia brasileira. Vale reforçar, e é um ponto importante também, Panunzio, essa articulação mais amalucada é impossível, mas essa articulação totalmente maluca dos militares tem como objetivo unicamente tentar livrar a pele e as patentes tanto de general Heleno quanto de Paulo Sérgio Nogueira. Os demais militares em julgamento, eles não fazem tanta questão. Jair Bolsonaro, capitão da reserva que teve toda a sua trajetória conflituosa no Exército, eles não se importam muito. Também temos o general Braga Neto, que é visto como um traidor, já que ele coordenou ataques contra não só comandantes militares, mas contra a família desses militares. Então, nesse caso, esses 2 são vistos mais de forma desdenhosa e também temos o almirante da Marinha, Almir Garner, que foi também colocado de lado nesse caso, não teve a preocupação dos comandantes militares, também não está sendo ali visto com prioridade. A prioridade das movimentações desses generais é unicamente para que possam tentar socorrer general Heleno, que é visto, e ainda é muito mais absurdo, porque general Heleno, que é um aprendiz de Silvio Frota, que tentou dar um golpe na ditadura militar, ou seja, um golpe no golpe, é visto como um herói, alguém honrado no Exército, mesmo com todos os seus problemas, críticas. Teve também uma passagem super problemática pela missão no Haiti, esteve envolvido nas confusões envolvendo ali não só o governo Bolsonaro, mas também toda a conspiração da tentativa de golpe. Chegou ali no caderninho do Heleno, que a gente conversou sobre isso no ICL várias vezes. Tinham várias anotações, sim, de que ele estava ciente sobre essa movimentação, não por menos. Também ele foi condenado no inquérito do golpe, e agora as Forças Armadas tentam salvar eles. Isso enquanto nós temos toda essa questão envolvendo os Estados Unidos. Fica muito claro que a prioridade dos militares continua sendo o que sempre foi, Panunzio: olhar para o próprio bolso e para a própria tropa, e não para a população brasileira ou para o país como um todo. Pois é. Enfim, é difícil o Brasil digerir continua essa, né? sendo assim, parece que o país não aprende nada com a história, né? Não aprendeu nada com 64, não aprendeu nada com os diversos escândalos que apareceram aí, e principalmente, parece não ter aprendido, os militares brasileiros parecem não ter aprendido nada com o 8 de janeiro. Né? Estavam muito bem caladinhos e quietinhos. Agora fica aqui me perguntando se toda vez que acontece algum fato político no país, o jornalista tem que perguntar para o general o que ele acha. E os generais não têm nada a ver com a vida política institucional do país, porque eles têm um papel muito limitado. É igual o jornalista recorrer assim: técnicos do IBAMA dizem que vão acabar com a democracia brasileira. Né? Ou então, o pessoal da FUNASA está dando aqui uma declaração sobre o medo de uma ruptura institucional. Militar é um funcionário público que transporta armas para defender a população. Não tem nada além disso. Né? E tem uma função muito bem determinada na Constituição. Eles não são o poder moderador brasileiro e tem que se acostumar com a ideia de que eles não têm nenhum privilégio institucional, vão ter que cumprir suas funções. Mas é difícil ensinar isso a eles, hein, Kleber? Fala sério. E além disso, eles atravessaram a rua para entrar nessa confusão. Vale lembrar que Brasília já está em tensão e num clima de extrema desconfiança por conta do caso Master, e o que pode sair tanto dos aparelhos de Daniel Vorcaro quanto de uma possível delação, seja dele ou de demais envolvidos do caso,
Temos o clima de desconfiança no STF, por conta daquela reunião que foi gravada e vazada para a imprensa. Temos ali o caso envolvendo os seguidos vazamentos envolvendo o caso Master, e aí os militares atravessaram a rua para entrar nessa confusão. Membros do STF com quem eu conversei, Panunzio, também falaram que veem isso como se fosse uma espécie de continuação do golpe do 8 de janeiro, pois os militares estariam usando um poder para tentar emparedar o outro, e acharam também um absurdo mais uma mobilização nesse sentido. E o ministro da Defesa falou alguma coisa ou não? Ou está mudo? Não fez nenhum comentário sobre isso. A gente já vai falar sobre o próximo assunto, que também não houve comentários do ministro, mas procurei também a Presidência da República para que comentasse o caso. Até o momento não tive retorno deles sobre o assunto. E eu procurei também a presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha, para comentar esse tema. Ela disse que, como o julgamento das patentes está em trânsito no STM, ela não poderia comentar o caso. Não achou prudente fazer qualquer tipo de comentário sobre a situação, então também evitou ali entrar no assunto. Apesar do machismo residual no STM, ela tem tido posições ótimas e o Superior Tribunal Militar também tem atuado, me parece, no sentido de acolher os pleitos da sociedade, né? Vamos ver se isso permanece assim. Agora, vamos falar assim, quer dizer, tem uma investida no plano para tentar mudar o que já está consagrado no Supremo Tribunal Federal, mas tem também uma tentativa de tirar proveito dessa situação de fragilidade do governo para aumentar os investimentos em equipamentos militares. É isso, Kleber? Exatamente. A gente conversou já sobre uma reunião que teve o presidente Lula com os comandantes militares lá em fevereiro. Essa reunião teve mais alguns desdobramentos. Eu tive acesso ao planejamento que foi apresentado ao presidente Lula. Essa informação foi dada em primeira mão pelo Estadão e eu confirmei essas informações e consegui mais alguns dados sobre esse caso. O plano que os militares apresentaram ao presidente Lula, nesse caso o Exército Brasileiro, e que é de quase quase meio bilhão de reais, ele quase meio trilhão de reais. Meio trilhão, é dinheiro pra caramba, né? Exatamente. Meio trilhão, 456 bilhões de reais. O Brasil vai à guerra do Irã com esse dinheiro todo aí dos militares, não? Ou é só para reformar aqueles tanques fumacentos lá? Acho difícil, Panunzio. Vale lembrar que a gente já deu também aqui no Esperto ICL, mais da metade do orçamento do Ministério da Defesa no ano passado, praticamente mais de 80%, foi unicamente para pagamento de pessoal e equipe. E aí vai desde salário, aposentadorias e pensões das Forças Armadas. Então, acho extremamente difícil. Esse planejamento que foi apresentado ao presidente Lula, a base dele é o documento de iniciativas estratégicas do ciclo 2024 e 2027 das Forças Armadas, que prevê a compra de drones, mísseis balísticos, estruturação de força, reequipamento das fronteiras. Mas, apesar de tudo isso parecer muito positivo, eles estão se preocupados com a soberania nacional, vale trazer um contexto sobre essa articulação toda, que eu até comentei lá atrás, mas vale a gente reforçar. Esse plano apresentado pelo Exército não faz parte de um planejamento integrado com as 3 forças ou uma política de defesa da soberania nacional das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Naquela reunião que o presidente Lula teve com as 3 forças, cada uma apresentou o seu próprio plano, o seu projeto, sem integração ou ali alguma lógica estruturada de defesa territorial. Ou seja, cada comandante militar chegou com uma listinha de exigências e apresentou. E o mais absurdo disso, foi primeiro apresentado ao presidente Lula e, após a apresentação ao presidente Lula, essas propostas foram encaminhadas, então, ao Ministério da Defesa, invertendo o fluxo que geralmente é feito em outras pastas, de primeiro o ministro olha as demandas ali referentes ao seu setor e depois isso é encaminhado à Casa Civil e ao presidente, o que já é também um verdadeiro absurdo, Panunzio. Muito bom. Kleber, eu quero falar com você um pouquinho sobre a situação lá no Distrito Federal. Mas antes de tratar do assunto que diz respeito a você, eu quero mostrar aqui 2 manchetes do Correio Brasiliense, porque o governador Ibanez Rocha é aquele sujeito que está escapando, né, pelas frestas, assim, de ter que responder pelo que ele provocou, porque é o responsável pela administração ruinosa do BRB, banco que ia comprar a espelunca do Banco Master e que botou quase 13 bilhões de reais lá em títulos podres, né? E o que não se sabia até ontem, porque ontem isso foi revelado, é que o escritório do Ibanez tinha um contrato de 38 milhões de reais em honorários com um dos fundos administrados pela REAG, né, que está aí nesse esquema todo. Então, o governador do Distrito Federal fez a negociação inteira visando a compra do Master, depois que o escritório dele recebeu essa bolada de 38 milhões, que ele usou, inclusive, para antecipar o recebimento, né, comercializando
esses honorários em fundos administrados pela REAG. Aí, olha só, houve consequências lá. Olha, mostra aqui na tela, já está aí na tela para vocês. Olha, o deputado Fábio Félix, do PSOL, acionou o Supremo pedindo investigação da relação entre o Ibanez e o fundo da REAG, tá bom? Eu não vou ler a notícia inteira aqui para vocês, porque o fato é esse. E teve uma consequência ontem, que foi uma consequência complicada lá, porque o PL, o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar da Costa Neto, o PL disse que não aguenta mais o Ibanez e saiu da base do governo. O PL tem 3 deputados dos 22 lá em Brasília, né? Um deles já vinha votando de maneira independente e votou contra, inclusive, a concessão de imóveis para que o BRB pudesse fazer uma recapitalização. Então o PL está fora, tá, gente? PL, estamos falando do PL do Valdemar da Costa Neto, né? Agora, Kleber, eu gostaria de saber de você, o que é que tem agora no Supremo Tribunal Federal que pode ajudar a transformar a vida desse governador que vai escapando, feito um bagre ensaboado, em alguma coisa mais problemática para ele mesmo do que tem sido até aqui? Olha, ontem o PSB entrou com uma ação pedindo que a Procuradoria-Geral da República abra uma investigação contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, Panunzio. Então, seria uma solicitação para que ele, de fato, fossem apuradas as implicações e também a participação do governador em escândalos e problemas envolvendo o Banco Master, principalmente em Brasília. Nesse caso, a iniciativa foi apresentada após a divulgação de reportagens que apontavam a realização de uma operação financeira de aproximadamente quase 40 milhões de reais, né, envolvendo o escritório de Ibanez e também precatórios do fundo da REAG, aquele fundo que é investigado também no caso da Carbono Oculto, suspeito de ter ligações com facções criminosas como o PCC e também com ligações com o Banco Master. Então agora o PSB entrou também nessa história pedindo uma apuração mais profunda desse caso através da Procuradoria-Geral da República e quando o caso está na Procuradoria, certamente também vai acabar parando no Supremo essa situação. Então é mais uma ação de partidos e de atores políticos tentando fazer com que finalmente Ibanez Rocha seja ali investigado por possíveis e supostas participações nos escândalos e esquemas do Banco Master. Algo que até agora não vem acontecendo de forma concreta e ele vem conseguindo escapar de forma lateral, seja na parte policial, seja nos noticiários, Panunzio. Bom, antes da gente falar do último assunto, eu quero só mostrar para vocês a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem um material, tem um programa, um software, esse que você está vendo aí na tela, chama Cruzagrafos, né? E aí eu pedi para ver aqui as relações, ele mostra a relação de sócios com empresas, quem é dono de quem, qual é o capital social da empresa, e o governador Ibanez Rocha tem argumentado, não faço mais parte do meu escritório, que não é verdade, tá? Ele continua sendo sócio capitalista do escritório dele, que assinou esse contrato de 38 milhões. São 5 sócios com capital e vários outros sócios sem capital, que são os advogados que trabalham por lá, os advogados chamam isso. Então tá aqui, olha, ele tem várias empresas, tá? Eu vou aumentar aqui para que você possa ver. Uma empresa de consultoria de imóveis, uma empresa agropecuária, uma universidade, uma empresa de administração de imóveis, uma holding e aqui em cima, onde é que está aqui? O escritório dele. Ele tem o escritório aqui, ó, Ibanez, Advocacia e Consultoria Sociedade Simples. Vou aumentar aqui para você ver, tá aqui, ó. Ele participa sim do capital social do escritório dele. E você sabe que mesmo que o sócio não tenha uma função administrativa, recebe dividendos. Então, a justificativa do governador para explicar, não, me afastei do meu escritório, não é verdadeira, é mentira. Ele continua sendo sócio do escritório, só não participa da administração, mas participa da divisão dos lucros, né, Kleber? Exatamente. E agora precisa fala ser melhor apurado sobre isso, sobre esse caso. Exatamente. Ele precisa ser melhor apurado, não, ele precisa começar a ser apurado, porque ele está sendo muito poupado nessa investigação. Pouco se ouve falar e a participação desse governador no escândalo, ela é muito importante, tá? É muito importante. Por quê? Porque o BRB, sob a gestão dele, levou o Distrito Federal a um prejuízo que corresponde a metade do orçamento das forças de segurança locais. E o prejuízo é todo da população do Distrito Federal. Agora, diga para nós o que você tem a falar sobre o seu último assunto, Kleber. Só pedir para ter uma análise no site sobre o discurso de ontem do presidente do STF,
o ministro Edson Fachin, que teve uma reunião com presidentes dos tribunais de justiça de todo o país, e nesse discurso ele fez vários recados envolvendo o caso Master, envolvendo penduricalhos, pagamentos fura-teto no judiciário. Mas como é um discurso bem completo ali, com várias indiretas e vários recados, eu recomendo que vocês acessem nosso site iclnoticias.com.br, lá tem todos os detalhes dos recados de Fachin nesse discurso, Panunzio. Beleza, Kleber, olha, super obrigado então. E a gente se encontra aqui amanhã cedinho para atualizar o noticiário. Um abraço, Kleber. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Nosso super Kleber Lourenço. E aqui, voltando para os temas centrais do nosso noticiário de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a instabilidade geopolítica global que está batendo agora as nossas portas. Porque o Paraguai, nosso vizinho, nosso parceiro Itaipu, né, abriu as portas para os Estados Unidos se instalarem ali no território contíguo ao Brasil. E você sabe que há uma campanha lá fora muito forte, movida pelos senadores, principalmente pelo Eduardo Bolsonaro, e, enfim, por aquela leva de pessoas que estão autoexiladas lá nos Estados Unidos, detratando o Brasil, para que haja a qualificação dos grupos armados, dos grupos do crime organizado brasileiro como facções terroristas, né? E essa classificação não é abarcada pela legislação brasileira, mas aí a legislação americana não reconhece a legislação brasileira, né? E aí nós temos várias informações preocupantes nessa área. A primeira delas vai para a tela de vocês aí agora. Olha, militares de Trump terão livre acesso a território que faz fronteira com o Brasil. Aqui é uma referência do Jamil Chad ao Paraguai, por essa relação de subserviência declarada aos Estados Unidos. A nota diz o seguinte: militares dos Estados Unidos terão amplo acesso ao território do Paraguai e poderão levar ao país sul-americano equipamentos de guerra e armas sem qualquer inspeção por parte do governo local. Os detalhes fazem parte do acordo assinado entre o Paraguai e o governo Trump e que garante à Casa Branca acesso irrestrito ao território vizinho ao do Brasil. O tratado obtido pela reportagem do ICL Notícias já passou pelo Senado do país sul-americano e deve, muito em breve, ser ratificado pelos deputados daquele país. Ele prevê que os militares poderão andar armados, não serão inspecionados, terão o seu próprio sistema de telecomunicação sem sequer pagar pelos serviços aos paraguaios. É mole? A aproximação entre os dois países e os termos desse tratado preocupam observadores militares e civis no Brasil diante da possibilidade de ter nas fronteiras brasileiras a presença da maior força militar do mundo. A iniciativa da Casa Branca faz parte de uma ofensiva por parte do governo americano que tem por objetivo ampliar a sua presença na América Latina e militarizar o continente. Enquanto fecha o acordo com o Paraguai, o governo Trump realiza operações no Equador e pressiona o Brasil, como eu falei, a qualificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E aqui o problema reside basicamente nos trabalhos da inteligência americana sobre o que acontece na Tríplice Fronteira, né? Uma região realmente complicada, mas, enfim, onde não há nenhum vestígio de atividade terrorista ou preparatória do terrorismo. Qual é a justificativa para essa preocupação? É o que está no texto aqui do Jamil que vem a seguir. Olha, em maio do ano passado, o governo Trump fez o primeiro sinal do que pretendia com essa região da Tríplice Fronteira, ou a fronteira do Paraguai com o Brasil. Naquele momento, lançou a sua primeira ação de combate ao terrorismo na Tríplice Fronteira, oferecendo uma recompensa permanente de 10 milhões de dólares por informações que levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista Hezbollah, em especial no Brasil e na região. Fontes do governo brasileiro temeram que aquelas ações pudessem representar o início de uma ofensiva de Trump na região, eventualmente adotando sanções. O foco era o financiamento de grupos ligados ao Irã, que nos últimos dias passou a ser alvo dos mísseis da Casa Branca. E o comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos fala o seguinte: olha, como parte dessa oferta de recompensa, o programa está buscando informações sobre as redes financeiras do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai. Segundo eles, na região, os financiadores e os facilitadores do Hezbollah geram receita para a organização terrorista por meio de atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos, contrabando de carvão vegetal e petróleo, comércio ilícito de diamantes, contrabando de itens como dinheiro, cigarros e artigos de luxo e falsificação de documentos e de dólares americanos.
A anúncio aconteceu uma semana depois que o senador Flávio Bolsonaro conversou com o enviado do governo Trump. Num encontro lá em Brasília, o filho do ex-presidente sugeriu a vinculação do PCC com o Hezbollah e defendeu a tese americana de que grupos criminosos brasileiros deveriam ser qualificados como entidades terroristas, tá? Nós temos, eu tenho aqui no X um comunicado aqui do Flávio Bolsonaro justificando essa posição, que eu espero custe muito caro para eles, porque o mundo está vendo quem é Trump e o que ele faz, né? E, enfim, a vinculação entre esse presidente autoritário dos Estados Unidos, despótico, eu diria, e esse grupo de radicais de direita no Brasil é uma relação atávica, tá? Olha só o que diz o Flávio Bolsonaro aqui, olha, sobre isso, né? Ele vende de novo a soberania brasileira e vende barato, tá aqui, olha, ele no Twitter ontem. Combater o narcoterrorismo, sufocar o financiamento das facções, devolver a liberdade aos cidadãos deveria ser prioridade do governo Lula, mas o que vemos é o oposto. Lula protege os anjinhos e ainda faz lobby para evitar que os Estados Unidos classifiquem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O povo brasileiro merece viver em um país seguro, onde a lei é imposta pelo Estado e não pelo crime, é o que diz aqui este serviçal do governo americano no Brasil, Flávio Bolsonaro, tá bom? Então tá assim. E olha, há um movimento, uma contraforça atuando no governo Lula para tentar evitar que essa história tenha consequência e vire uma medida efetiva. Está aqui também na nossa home hoje a matéria dizendo que o governo Lula teme o impacto eleitoral e está agindo para evitar essa designação de entidades terroristas que será provavelmente aplicada contra o Comando Vermelho e o PCC. O que nos dizem aqui? Olha, a Kátia Seabra, da Folha Press, e os outros repórteres que assinam a matéria. O presidente do PT o presidente Lula do PT manifestou, aliás, a preocupação com os efeitos políticos e econômicos que uma possível designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode causar. O Planalto age para, ao menos, postergar essa decisão pelos americanos. Desde segunda-feira, o presidente se dedica a reuniões em busca de uma alternativa à proposta americana que permitiria intervenções em território brasileiro. O governo teme ainda a exploração política dos bolsonaristas e tenta traçar uma estratégia de comunicação para explicar por que resiste a essa ideia. Colaboradores do presidente atribuem à controvérsia o cancelamento da viagem de Lula ao Chile. Apesar do incômodo com o convite ao senador Flávio Bolsonaro, potencial adversário de Lula nas eleições, o argumento desses auxiliares foi de que a negociação com os Estados Unidos é emergencial. Pessoas que acompanham o tema falam em diversos riscos na mudança de classificação, entre eles o potencial de afetar a economia e a competitividade do Brasil no cenário internacional. Então está aqui a informação de que o governo brasileiro está tentando evitar algo que parece certo, né? A julgar, enfim, por duas coisas. Pela vontade de ter uma base militar aqui cravada no coração do continente. Segundo, né, de colocar o Brasil numa situação muito complicada do ponto de vista da sua autonomia e da sua soberania. Porque imagine o que vai ser uma intervenção direta dos Estados Unidos em regiões, por exemplo, como a Tríplice Fronteira, né? Não se imagina que consequências isso poderia ter, mas não é bom para nós de jeito nenhum. A gente falou muito agora há pouco do governador Ibanez Rocha, agora tem um outro governador que está completamente enrolado com a sua situação jurídica, né? Que está enfrentando um processo lá no Tribunal Superior Eleitoral, que foi retomado e já foi paralisado de novo, e que deve levar para o dia 24 a decisão sobre cassar ou não o mandato de quem? Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Mas o Cláudio Castro, que sabe que deve ser cassado, porque o placar já está desfavorável a ele, e muito, tá aí, ó, placar em 2-0, tá vendo só? Contou ontem com a ajuda salvacionista do ministro Nunes Marques, que paralisou de novo um processo que cuja decisão já tinha sido sobrestada
porque um outro ministro havia pedido vista. Então, o ministro Nunes Marques pediu vista e vai devolver o processo agora para julgamento no próximo dia 24. Se esse julgamento passa do dia 10 de março, a coisa vai ficar muito complicada e eu vou contar para vocês por quê. A matéria que está no nosso site é essa aí, olha, com 2 votos pela cassação de Cláudio Castro, pedido de vista suspende julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. É uma matéria da agência Tempo Real, no Rio de Janeiro, e eu vou ler para vocês um trechinho dessa matéria aqui. O ministro Cássio Nunes Marques pediu vista, estava previsto isso, a gente falou sobre isso várias vezes, os nossos repórteres aqui alertaram para o que estava na iminência de acontecer nesse julgamento e aconteceu de fato. O ministro Cássio Nunes Marques pediu vista e o julgamento do governador Cláudio Castro e do presidente afastado da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, ele foi mais uma vez suspenso nessa terça-feira, dia 10, ontem. Antes do pedido, a Corte já havia formado um placar parcial de 2-0 pela cassação. A relatora do caso, que é a ministra Isabel Galotti, votou no ano passado pela perda dos mandatos e inelegibilidade de Castro e Bacelar, além da convocação de novas eleições no Estado. Só que na retomada do julgamento, o ministro Antônio Carlos Ferreira acompanhou o entendimento da relatora depois de também ter pedido vista do processo. A reportagem explica o seguinte: a corte é formada por 7 ministros, então é necessário um quórum de pelo menos 4 para formar a maioria para qualquer um dos lados, pela condenação ou pela absolvição. Faltam os votos de quem? Floriano Azevedo Marques, Estela Aranha, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia. Os registros de candidaturas são apresentados em agosto, é o momento que a Justiça Eleitoral analisa se cada candidato está ou não está apto a concorrer. Se o julgamento não terminar até lá, aí o governador Cláudio Castro vai poder registrar normalmente a sua candidatura ao Senado nas eleições de outubro. E olha, e se ele conseguir disputar a eleição, ter o nome na cédula e for diplomado, acabou, tá? O efeito dessa eventual sanção do TSE, mesmo que seja tomado por unanimidade, não vai surtir zero de efeito, não vai haver repercussão nenhuma, porque ele pode continuar no Senado por 8 anos sem sofrer nenhum tipo de sanção, apesar da roubalheira que foi a eleição passada no Rio de Janeiro, que deu a ele esse mandato que está agora pela bola 7, né? Está na hora da morte. Bom, vamos lá. Um outro fator que pode influenciar o ritmo do processo é a troca no comando do tribunal. A ministra Carmen Lúcia deixa a presidência da Corte em junho. E aí quem é que entra no lugar dela? Cássio Nunes Marques, tá? Cabe ao presidente definir quando os processos entram na pauta do julgamento. E o futuro presidente foi indicado por quem? Quem foi que indicou Cássio com K para o Tribunal Superior Eleitoral? Jair Bolsonaro, óbvio, né? Que é um aliado do governador, da primeira linha do governador do Rio de Janeiro. Também, caso seja eleito para o Senado, a diplomação ocorreria apenas em dezembro. Se o julgamento no TSE, como eu disse, for concluído só depois dessa etapa, então aí uma eventual declaração de inelegibilidade não impediria que ele assumisse um novo mandato, caso consiga isso nas urnas, né? E nesse cenário, o atual governador poderia até se tornar inelegível depois de assumir o cargo, exatamente a duração de um mandato de senador que ele cumpriria no exercício do mandato, tá? E tudo isso aconteceu por causa do chamado escândalo da CEPERJ, né? É uma fundação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que contratou milhares de cabos eleitorais com dinheiro público do governo do Estado do Rio de Janeiro, formando uma força que atuou muito proativamente em favor da eleição de Cláudio Castro. Sobre isso, a reportagem diz o seguinte: em meados de 2022, veio à tona que o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio, chamada Fundação CEPERJ, havia contratado sem transparência milhares de pessoas para atuar em projetos ligados a diferentes órgãos do governo estadual. As investigações mostraram que boa parte dos pagamentos era feita em dinheiro vivo, diretamente na boca do caixa. Só nos primeiros meses daquele ano, os saques somaram 226 milhões de reais. Quer dizer, Cláudio Castro montou um exército de cabos eleitorais com dinheiro roubado de uma fundação de uma universidade pública, né? Uma universidade pública, aliás, que coloca as universidades no centro dos escândalos políticos eleitorais do Brasil, que também é algo inédito. Vamos para a próxima notícia aqui, porque o seu tempo não para, o tempo não para, né? Quando é que vai se dar a votação desse processo lá no TSE? Já sabemos que está 2-0, sabemos que o governador pode escapar,
mas a gente traz aqui para vocês uma perspectiva sobre esse julgamento. Caso CEPERJ volta à pauta dia 24 desse mês. O prazo de vista é antecipado. Vamos ver o que foi que aconteceu? Vamos lá. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, marcou para o dia 24 desse mês a retomada do julgamento do caso CEPERJ, que pode levar à cassação do governador do Rio. A votação foi interrompida após pedido de vista de Cássio Conká, né? Apesar de ter o direito a até 30 dias para devolver o processo, ele abriu mão do prazo completo e liberou o caso para votar a pauta ainda este mês. Agora, fica aqui me perguntando que dúvida pode ter assaltado o ministro Cássio Nunes Marques num processo cujo conteúdo é completamente conhecido por todo mundo naquela corte, né? E não é nenhuma novidade para ninguém que é medianamente bem informado no Brasil. Mas vamos lá, com essa, digamos assim, com essa concessão do ministro Cássio Nunes Marques de abrir mão dos 2 meses de vista, a ministra Carmen Lúcia incluiu o julgamento na sessão do próximo dia 24 e já reservou também amanhã do dia 25, caso não seja possível concluir a votação no primeiro dia. Até agora, o placar parcial é de 2-0 pela condenação, acompanhando o entendimento da ministra Isabel Galotti, que é a relatora. Além dela, o ministro Antônio Carlos Ferreira também votou pela perda dos mandatos e pela inelegibilidade de Cláudio Castro e do Bacelar, que saiu preso do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, sob acusação de atuar em benefício de grupos criminosos como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Bom, além dela, o ministro Antônio Carlos Ferreira também votou pela perda dos mandatos e pela inelegibilidade de Castro e Bacelar, além da convocação de novas eleições no estado do Rio de Janeiro. Então é essa a situação. Pessoal que mora no Rio de Janeiro e que torce para que essa empreitada desse governador seja punida com rigor, pessoal, não perca as esperanças, tá? Mas o tempo está correndo e o calendário não espera, né? Vamos lá, próxima informação ainda sobre os escândalos relacionados ao Banco Master, tá? Ficamos sabendo hoje pelo jornal O Globo que o dono dessa espelunca chamada Banco Master repassou 700 milhões de reais para uma empresa num paraíso fiscal durante as negociações com o BRB, tá? E aqui, olha, eu quero ver o que essa notícia traz para nós. Vamos ver um trechinho aqui, matéria do jornal O Globo. Depois que esse banner sair da minha frente, me permitir ler. Vamos lá, o banqueiro Daniel Vorcaro repassou pelo menos 700 milhões em ativos do Master para sua holding fora do país durante o período de negociação e tentativa de aprovação da venda do banco para o BRB, lá em Brasília. De acordo com dados obtidos pelo jornal o Globo, em um alerta do COAF entre janeiro e julho de 2025, o Master fez diversas movimentações em fundos de investimento, repassando as cotas para empresas de Vorcaro nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal em que não há imposto corporativo e com leis flexíveis para investimentos e com uma legislação que privilegia absolutamente o sigilo, né? Essas transferências, segundo o jornal, foram alvo do órgão de controle do Brasil porque os valores investidos no empreendimento não condiziam com o seu patrimônio declarado. Na última semana, o Banco Central decretou a indisponibilidade dos bens da Offshore, uma empresa aberta no paraíso fiscal, indicando que ela era uma das controladoras do Banco Master. Segundo informações relatadas no alerta do COAF, a Master Holding, que passou a ser chamada de Titan Holding, tem como acionista o banqueiro Daniel Vorcari. Tratava-se de uma das chamadas holdings patrimoniais de Vorcari, empresas criadas para registrar bens pessoais do banqueiro como imóveis de luxo, aeronaves e automóveis, por exemplo. A defesa de Vorcari diz que não iria se manifestar sobre isso. As movimentações de repasse de ativos do Master para a holding fora do país começaram quando? Em janeiro do ano passado, um ano e pouquinho, quando foi realizada uma sessão de vendas de cotas de um fundo chamado Quiron por 85 milhões de reais. No mês seguinte, o Banco Master transferiu suas cotas no fundo Saint-Germain por 66 milhões de reais. E aí seguiu essa movimentação estranha até chegar aos 700 milhões de reais. Tá? Essas são as informações. E hoje, a perspectiva de uma delação premiada sumiu do noticiário, tá? Não tem ninguém falando sobre isso. O assunto deu uma arrefecida. Vamos ver se volta, né, com os próximos vazamentos que certamente virão, porque afinal de contas tem muita coisa do telefone do Vorcaro que a gente não conhece, não sabe o que é ainda.
Próximo assunto aqui, a reação no Supremo Tribunal Federal. Vocês ouviram agora há pouco o Kleber Lourenço dizendo que o ministro Fachin ontem fez uma sessão recheada de comunicações e recados. Nós vamos ver aqui também pelas páginas do Globo como é que foi isso, tá? O Globo traz aqui uma matéria sobre os recados do Fachin aos ministros do STF, o ministro que está colocado no meio de uma crise aí. Eu não gostaria de estar na pele dele. Você gostaria? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pregou ontem a presidentes de cortes no país a defesa da justiça, ponderando que os magistrados não podem deixar que o Poder Judiciário fique aprisionado em interesses paroquiais, em conveniências econômicas ou em cálculos políticos. Ele defendeu ainda o saudável distanciamento das partes e dos interesses em jogo. Isso aqui soou como uma bomba, né, nos ouvidos dos defensores de Toffoli e Alexandre de Moraes, tá? Vamos prosseguir aqui na leitura dessa matéria. No nosso país, segundo o ministro, o saudável distanciamento que mantemos das partes e dos interesses em jogo é o que permite, na prática, um mínimo de justiça social, afirmou o ministro Edson Fachin no discurso a presidentes dos tribunais superiores. Declaração ocorre, segundo o jornal o Globo, em um momento de tensão reconhecido pelo próprio Fachin. Novas revelações sobre o caso Master, a queda de braço com o Congresso em razão das investigações das emendas parlamentares e também a discussão que pode pôr fim aos penduricalhos no serviço público. No discurso, Fachin só fez referência expressa ao debate sobre remuneração e benefícios. O ministro afirmou que o judiciário não pode sair deste momento menor do que entrou. O julgamento sobre os penduricalhos está marcado para o dia 25 e até lá uma comissão com integrantes dos 3 poderes deve apresentar uma proposta de transição sobre o tema. Eu estou muito curioso para saber como é que esse tema vai criar uma instância de transição que admite uma ilegalidade para corrigir essa mesma ilegalidade. Como será? Fulano tem direito a penduricalhos lá que foram adotados por medida administrativa, paga metade para ele, mês que vem ele não recebe. Será que é isso? Curioso. Bom, em um outro momento do discurso para os magistrados, Fachin afirmou que os juízes, por não terem o voto, não podem deixar de justificar as suas decisões. Ele disse o seguinte: as decisões devem ser escrutinadas amplamente, com toda a transparência e devem ser capazes de sobreviver ao mais impiedoso exame público. Parece muito diferente esse Fachin de ontem daquele que há algumas semanas veio a público para qualificar como ataques ao Supremo matérias que davam conta do desvio em funções exercidas pelos próprios ministros do Supremo. Quer dizer, o ministro parece ter se apegado a uma posição menos conservadora e faz uma manifestação mais enfática do que já tinha acontecido, tá bom? Próximo destaque aqui do nosso noticiário. Quanto tempo eu tenho, Alex? 2 minutos? Então já estou cruzando aqui a reta final do programa. Eu vou ter que me despedir de você porque não dá mais tempo, tá? A gente conversa sobre o restante do noticiário daqui a pouco no N1, que está aqui para aprofundar as informações que você viu aqui tão rapidamente no Desperta. E quero mais uma vez convidar você para entrar no nosso grupo de WhatsApp aqui do ICL, de graça, tá? Para todo mundo, não precisa ser membro, não precisa ser da comunidade, não precisa ter comprado nenhum produto do ICL. Basta você vir aqui, olha, icl.com/grupo, e aqui você entra no nosso grupo do Zap Zap e vai receber as informações atualizadíssimas que a nossa equipe do ICL produz para você com toda a honestidade e toda a transparência, tá bom? Quero desejar um bom dia. Nós temos audiência hoje, Alex? Não? Tá vendo só? O meu pessoal aqui não me deixa falar da audiência, tudo bem. Mas eu quero agradecer para você que está aí, são quase 22 mil pessoas nos assistindo aqui agora, que é motivo para nós de muito orgulho, tá? Um abraço, muito obrigado, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau! Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários
por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre ganha. Sempre.